Tudo bem, gente? Nossa, que pessoas lindas, gente. Toda vez eu limpo a minha vista aqui, ó, de ver pessoas tão lindas, tão queridas. Chega, eu me fico arrepiado. O Josué ali, meu Deus, chega, brilha. Queridos, tudo bem? Tudo suave na nave? Tudo de leve na neve, gente? Tudo tranquilo como grilo? Tudo manso como ganso? Teve uma certa vez, alguém falou assim: Pastor Giovanni, fale aí as 10 frases. Eu falei, eu vou falar as 10 frases, quem repetir, na hora, cai um pix na hora. Acertou, 500 mil bênçãos, cai na hora na conta. Essas frases loucas. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado. Obrigado porque essa vida com o Senhor é maravilhosa. Obrigado que é tão lindo viver isso, Senhor. Obrigado por fazer parte de um sonho. O sonho de estabelecer o teu reino na terra. O sonho de ser um cooperador. O sonho de realmente fazer parte de uma história de pessoas que se unem com o propósito de servir o Senhor com alegria. Obrigado por não sermos religiosos. Nós somos livres e servimos porque amamos o Senhor. Querido e amado e doce Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade para nos ensinar. Use a minha vida, meu querido Espírito Santo, para nos ensinar nessa hora do dia. É o que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Querido, eu trouxe um tema para a gente estudar hoje, que eu estou chamando de pessoas não são árvores. Pessoas não são árvores. Pessoas não são árvores. Parece meio estranho esse tema, mas eu vou te mostrar daqui a pouquinho por que o Espírito Santo mandou falar sobre esse assunto. E quando eu tenho um entendimento profundo, revelação profunda de que pessoas não são árvores, não são objetos. Pessoas são pessoas lindas, incríveis. Quando eu tenho esse entendimento, eu entro para essa linha de caminhar dentro da essência do pastoreio eficaz. Entende? Quando eu compreendo que pessoas, elas não são massas de manobras. Porque, infelizmente, às vezes, eu diria que até inconsciente, não é consciente, mas inconsciente, igreja que se propõe a ganhar e cuidar e multiplicar e liderar. Por exemplo, nós cremos muito nisso, muito mesmo, sabe? Numa igreja de milhares e milhares de pessoas. Nós acreditamos muito nisso. Eu tive ontem mesmo pregando no Rio de Janeiro, numa conferência de milhares de pessoas, 7.000 pessoas inscritas. E eu lembro que eu acompanhei o crescimento dessa igreja ali no Rio de Janeiro. E é lindo ver o que Jesus tem feito naquela igreja. E é uma igreja com centenas e centenas e centenas e centenas de líderes. Estão chegando na casa de milhares. E eu estava ali ouvindo, conversava com um pastor, conversava com outro. E eu falei, meu Senhor, mas esta obra só cresce, é muito lindo. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, é porque eles realmente amam pessoas. Eles se importam com pessoas, eles valorizam pessoas. Então essa essência é a fórmula de um crescimento saudável. Quando você realmente olha as pessoas como pessoas, não como árvores, não como objetos. Então, eu quero realmente rogar a Deus nesta hora, e graças sejam dadas a Deus, porque nós, Paz Church, tem essa essência, né? Você vê o nosso pastor Eibe, é um homem singelo, que ama pessoas. Eu caminho com ele há 31 anos, e eu vejo quanto que ele ama pessoas, ouvir pessoas, quanto que ele ama abraçar pessoas, estar perto de pessoas, entende? E o pastor Sabá, nosso pastor também. Enfim, então essa essência que vem de Jesus para nós
nós devemos cultivar, alimentar cada vez mais. Por isso, Kitadés como esse, reuniões como essa, só fortalece aquilo que a gente crê, né? De amar pessoas. Então, pessoas não são objetos, pessoas não são descartáveis, pessoas não são máquinas. Eu fui participar de um podcast, acho que 1 ano e meio atrás, e depois que eu fui saber que era assim, não se assistindo um debate, que eu não gosto de estar debatendo, enfim. Eu fui convidado e eu fui lá, e foi depois que eu fui entender que se tratava de um debate, assim, na sua essência. Falei, eu já estou aqui, então o Espírito Santo me ajude. E eu lembro de ter falado com o mediador, né? E eu falei com ele antes. Quando eu vi que era um debate, falei, por favor, me ajude, meu querido irmão. Eu não quero discutir com ninguém. Por favor, me ajude. E eu lembro da resposta dele, do mediador. Ele falou, não vou te ajudar, não. Aqui o meu papel é meter fogo no circo. Aqui o meu papel é cutucar onça com vara curta. Então te vira, meu irmão. Digo, bom, então eu vou recorrer vou recorrer ao Espírito Santo, ele vai me ajudar. Eu lembro que começou o debate, e ele já começou metendo pilha. E eu, de coração, irmãos, eu estou crescendo nessa área, de coração, mas eu quero crescer mais ainda. De ver todo mundo com muito amor, de ver que são pessoas, independente das suas falhas, defeitos. Aí o debatedor jogou lá, aí eu lembro o meu debatedor, né, falou assim, sabe o que acontece, pastor? É que realmente as igrejas se tornaram uma máquina de moer gente. As igrejas se tornaram uma máquina de moer gente. Eles querem, na verdade, a mão, querem que as pessoas trabalhem. Aí eu falei, meu pai, me ajude. Eu falei, então, deixa eu explicar. É que, de fato, ocorre, eu falei para ele, eu tenho que dar razão ao senhor. De fato, acontece de pessoas, das pessoas em detrimento do crescimento, de tornar uma igreja grande, relevante, usar pessoas como escada. Isso, infelizmente, acontece. Mas isso não é só isso. As pessoas, e eu vou advogar em causa própria, eu falei para ele. Esses anos todos, trabalhando com pessoas, eu vou lhe dizer, assim, já não na hora que está nos bastidores, eu amando a vida daquele homem. E eu disse, eu vou lhe dizer, eu carrego, sempre decidi, querido irmão, carregar no meu ministério uma bacia e uma toalha. Eu falei, eu sempre decidi isso, para lavar os pés das pessoas e enxugar. Eu sempre fiz isso. Então eu entendo o que o senhor está dizendo, que de fato acontece, onde as pessoas são levadas. Estou lembrando de uma vez que eu fui convidado para uma conferência no Rio de Janeiro também, algum tempo atrás. Aí a pessoa chegou assim, o coordenador, né, falou assim, sim, aonde é que estão os seus livros? Cadê os seus livros? Onde é que o senhor colocou o seu livro? A gente precisa colocar os seus livros. Falei, querido, quem sabe um dia eu vou escrever um livro, mas eu não escrevi livro nenhum. Não. E o que o senhor trouxe? O que o senhor trouxe? Falou, eu trouxe só uma bacia e uma toalha. Uma bacia e uma toalha? Como assim? Falei, desculpa, é que eu só vim lavar os pés das pessoas. Eu não vim vender nada, não vim fazer nada, só vim servir pessoas. Tá, desculpa. Então não estou jogando confete, não me interprete mal, peço com carinho. Mas o conceito é esse, seja para esse debatedor, para qualquer um, a gente precisa entender, nós estamos aqui para servir as pessoas. Nós estamos aqui não para ser servido pelas pessoas, nós estamos para servir as pessoas. E você que é líder de Life Group, e você que será um líder de Life Group, eu sei que você já sabe disso, mas nunca esqueça disso. Você não está na condição de ser servido pelas pessoas. Você sempre estará na condição de servir as pessoas. Todos me compreendem, gente? Servir as pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas.
porque elas não são objetos, não são árvores. Pessoas, na verdade, são bênção. Pessoas têm coração. Pessoas têm emoção. Pessoas têm sentimento. Escute isso, meus irmãos. Pessoas têm necessidade. Às vezes um abraço. Lembro-me de uma certa vez, lá em Santarém, passando um homem. E o Espírito Santo falou assim: chame este homem. E eu digo: sim, senhor. E o que eu faço? Chame ele e dê um abraço nele. Digo: tá bom, querido. Desculpa, é que eu realmente ouvi a voz do Espírito Santo. Ele falou comigo agora. Aí ele falou: pô, não, pode. Ele falou, ele falou para me dar um abraço no senhor. Eu só dar um abraço no senhor. Aí ele começou a chorar, o homem. E ele disse, e eu falei: mas por que o senhor está chorando? Ele falou: primeiro me dê um abraço, que o Espírito Santo mandou dar. Aí eu dei um abraço nele. Sabe aquele abraço de pai assim, que abraçado? Aí ele terminou assim, ele falou assim: você sabe por que eu estou chorando? Porque eu estava indo exatamente tirar a minha vida. Eu estava exatamente, hoje seria meu último dia, eu ia me suicidar. Depressão, lutas, demandas, aquilo me assustou. Falei: o senhor ia se suicidar, mas não vou mais, porque eu vi quanto Deus me ama. E eu falei para Deus: eu só queria um abraço. O senhor me ama? Então me mande alguém pelo menos para me dar um abraço. Olha, era o abraço do próprio Deus usando a nossa vida. Então é muito importante nós compreendermos isso, gente, de coração, né? A gente lembrar disso. Pode prestar atenção, líderes relevantes, seja de um life group, seja de uma igreja, o que for, eles têm relevância quando eles de fato amam pessoas de verdade. Irmãos, compreendem? Eles não estarão ali para serem servidos pelas pessoas. Eles estarão ali na condição de servo das pessoas. Por isso que Josué é tido como servidor de Moisés. Ou seja, sempre na condição de lavar os pés e servir. Mas deixa eu te mostrar a razão de eu estar dizendo para vocês que pessoas não são árvores. Porque foi o próprio Jesus que fez essa observação. Olha comigo, Marcos capítulo 8, versículo 22 em diante. Marcos 8, 22 em diante fala assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Ele, recobrando a vista, um pouco embaçado, né? Ele, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Os irmãos estão comigo aqui? O homem é cego, e Jesus vai curá-lo. Aí Jesus pega ele pela mão: vem cá, vem cá, vem cá, vem aqui, vem cá. Isso, agora. Colocou a mão nos olhos e orou por ele, na vista do homem. Aí o homem: e o que o senhor está vendo? Jesus perguntou ao homem. Ele falou: olha, vejo, porque como árvores os vejo andando. Então a visão dele não estava clara, porque ele estava confundindo, estava confuso, estava turvo, né? Ele foi sincero, ele foi verdadeiro. Ele falou: eu acho que é árvore, parece árvore andando. Aí Jesus, olha só, gente, Jesus falou: olha, eu quero realmente curá-lo, para que você veja o que eu estou vendo. Porque o que Jesus estava vendo eram homens, eram pessoas. Só que o homem não. E esse é o desafio, meus irmãos, nós vermos o que Jesus está vendo. Os irmãos compreendem? Porque Jesus está vendo pessoas. Ele deu a vida dele por pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo são pessoas. Os irmãos entendem? Pessoas. Jesus está vendo pessoas. Então ele pensou: poxa, eu me preocupo com a sua visão.
Vem cá, deixa eu orar de novo. Aí olha só, corta para mim esta aí. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos. Ou seja, e ele, agora sim, passando a ver claramente, diga comigo, ver claramente. E ele passando a ver claramente. Isso aqui irmãos, é isso que o Espírito Santo anseia, para que a igreja veja claramente. Líderes, discipuladores, líderes em treinamento. Nós não podemos, de hipótese nenhuma, ver de outra forma. Os irmãos compreendem? Nós não podemos ver de outra forma. Nós temos que ver como Jesus está vendo, e claramente. E olha o que ele diz. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Agora já não era árvore, eram pessoas de fato. Irmãos, estão comigo? Isso aqui é demais, sabe? Isso aqui é demais. Uma certa vez eu fui fazer uma visita para um homem, um pastor. E fiquei por um bom tempo conversando com aquele pastor. E eu vi que a visão dele estava turva. Ele não estava vendo. Por quê? Porque ele ficou falando mal das pessoas. Falou, porque fulano me traiu. Porque aquele casal só me dá trabalho. Porque aquela família é uma família de ingratos. Porque essas pessoas, pastor, as pessoas são ingratas. Porque, pastor, as pessoas... Aí eu digo, meu Deus, esse homem está com uma visão turva. Ele está vendo árvores. Eu falei, deixa eu lhe dar um conselho de quem ama. Um conselho em amor. O senhor precisa ver as pessoas de outra maneira. O senhor está vendo só os defeitos das pessoas. As pessoas não têm só defeitos. Sim, é verdade, elas têm as suas lutas. Sim, é verdade, elas têm as suas dificuldades. Sim, é verdade, elas vão falar mal da gente. Sim, é verdade, elas vão nos morder, vão nos trair. Mas isso não impede que eu as ame. Eu não posso entrar no jogo. Eu não devo fazer isso. Eu disse, se o senhor deseja, e eu sei que o senhor deseja, ter uma igreja relevante, uma igreja que fica crescendo, que fica só crescendo. Porque, irmãos, tem igreja, no que diz respeito à igreja, que ela tinha, a igreja tinha 500 pessoas, o tempo passou, ela está com 200. Em vez dela ir para 1000, ela caiu para 200. Aí você vai analisar por que a igreja ficou perdendo pessoas. Aí você vai analisar, é porque o líder não ama pessoas, porque a visão dele está turva. Life Group é do mesmo jeito. Pode prestar atenção, Life Group que fica só crescendo. Estava com 10 pessoas, agora está com 20, já vai multiplicar, já vai crescer. Pode ir lá que esse líder ele está com a visão clara. Está vendo claramente. Mas Life Groups que tinha 10, já só tem 5, e fica ali e não vai para frente, tem muitas batalhas espirituais, eu concordo. Mas uma delas é porque o líder não está vendo como deve ver. Vamos compreender? Porque se vê, eu lhe garanto, se nós criarmos esse conceito bíblico, espiritual, ensinado por Jesus, foi Jesus que disse, quando foi, as pessoas esperavam, havia uma expectativa que Jesus faria um discurso antes de ir para a cruz. O último discurso em vida. Havia uma expectativa, dizem alguns estudiosos, que criou-se essa expectativa, que seria o discurso épico, aquele que iria marcar. Mas sabe o que Jesus fez? Ele não falou nada, ele só pegou uma bacia e uma toalha. E se curvou e lavou os pés. Os irmãos estão comigo? Então, isso aqui deve ser o X para nós, sabe? Aquele desafio. Porque eu tenho certeza, gente, como o meu coração, assim como o seu coração, você que se apresenta ao Senhor para servi-lo, para que o seu Life Group, Senhor, eu quero te servir. E servir a Deus é servir pessoas, nunca esqueça disso. Não tem como dizer que serve a Deus e não serve pessoas. Não tem, não, eu sirvo a Deus, sou um servo de Deus, eu sou um servo de Deus. E sim, quantas pessoas você cuida? Não quero conversa com pessoas. Pessoas são pecadores horríveis. O meu compromisso é com Deus. Irmãos, essa conta nunca vai fechar.
Nós temos que entender que amar a Deus é amar pessoas. Servir a Deus é servir pessoas. É pegar uma bacia, é seguir o seu exemplo, é se curvar. E isso é lindo, porque Jesus ficou preocupado. Ele falou, poxa, você não está vendo direito. Vem cá. Aí fez outra oração. E agora? Agora eu estou vendo. Porque antes ele estava vendo, olha, parece um objeto, tu acha que é uma árvore. Parece árvores andando. E você não está enxergando direito. Aí colocou a mão. E agora? Eu estou vendo. Eu estou vendo o que o Senhor está vendo, Jesus. Eu estou vendo pessoas. Elas são incríveis. Então, meus irmãos, a forma como você vê, a forma como você está vendo faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu digo sempre que Jesus, ele era e é apaixonado por pessoas. Ama pessoas. Jesus tinha um coração compassivo e generoso. Ouvia e acolhia todos que o buscavam. Atender pessoas para Jesus era muito importante. Jesus tinha isso, ele falou, se for preciso, eu fico até sem comer para ouvir pessoas, para estar com pessoas. Irmãos, olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu ganhei um presente, né? Eu tinha vontade de ir aos Estados Unidos, sonho, mas na minha oração. E aí Deus me deu um presente de ir aos Estados Unidos, tem uns 20 dias atrás. E aí fomos para para São Francisco, depois fomos para Los Angeles. Em São Francisco era conhecer o Vale do Silício, ali o coração tecnológico do mundo está em São Francisco. Netflix, Apple, Google e por aí vai. E essa caravana era uma caravana do pastor Marcelo Cruz, de Tubarão, Santa Catarina. O pastor Marcelo Cruz é pastor de uma mega igreja, milhares de membros lá em Santa Catarina. E ele que fez essa caravana, e eu fui ali meio no presente, né? A caravana era de mais empreendedores do que pastores. Pastores só era o pastor Marcelo e eu. Os demais todos eram empreendedores, empresários. E nós fomos ali por aquele São Francisco, conhecemos os pontos turísticos e tal, mas a segunda parada era Los Angeles. Só que Los Angeles não tinha mais a ver com o campo tecnológico. Los Angeles era conhecer as igrejas, as mega igrejas. Aí foram listadas 4 igrejas para conhecermos, né? A igreja do pastor Rick Warren estava nessa lista, que é uma mega igreja. E fomos lá, meu pai, que igreja. E fomos em várias igrejas, mas gerou muita expectativa numa igreja que eu não vou falar o nome, porque não é expor ninguém, nunca será. E também não vou falar o nome do pastor nem da igreja, mas só para vocês entenderem que eram 4 igrejas, tá? Para vocês nem imaginarem quem seja. Tá? Eu só estou citando esse exemplo porque eu pedi autorização para o Espírito Santo para falar. Nós temos muito cuidado em falar qualquer coisa negativa, mas é um exemplo que nos faz pensar. De todas as igrejas ali para conhecer, uma delas estava assim me tirou muita expectativa de conhecer famoso, pastor famoso e tal. Aí chegou a equipe lá. Aí para todas as igrejas eles levaram um presente. Então a ideia era chegar no pastor, dar o presente e tirar uma foto com o pastor, simples assim. E todos os pastores receberam, deram um abraço, tiraram foto, até convidaram para comer. Mas chegou nessa igreja, foi frustrante. Por quê? Porque quando terminar o culto, o pastor trouxe uma palavra incrível. E, curiosamente, era uma palavra de conexão. Mas terminou, o homem entrou no gabinete e sumiu para lá. Depois ele voltou. E a equipe toda, 26 homens, ficou na expectativa de, pelo menos, tirar uma foto com o homem, de entregar o presente. Aí a equipe de pastores dele vieram e falaram assim, olha, infelizmente ele não vai poder atendê-los. Aí alguém falou, mas a gente só quer tirar uma foto e dar esse presente para ele. Mas ele não vai receber vocês. Mas ele está bem ali, ó, a distância daquela câmera, um pouco antes. Aí quando o irmão falou assim, ele está bem ali, é simples, é só ele vir e receber o presente, não vai demorar 2 minutos.
Aí o pastor, não sei quem é dele, falou assim, exatamente assim, no estilo americano, né? Falou assim, eu não vou falar inglês porque eu não sei, viu, gente, mas mais ou menos assim. Josué sabe, mas eu não sei. Ele falou assim, será que você não entende? Ele não vai receber. Abriu parênteses e fechou. Tipo assim, acabou. Aí todo mundo, um virou para o outro, será que vocês não entendem? É preciso desenhar, o homem não vai receber. Aí todo mundo saiu meio frustrado. Veja bem, cada um tem as suas linhas. Por favor, não me interprete mal. Mas o que eu quero dizer com isso é que é como se ele não gostasse de pessoas. Talvez ele não tivesse num dia legal, prefiro crer que seja uma demanda, mas pessoas. Um pastor de uma grande igreja aqui no Brasil, um rapaz me contando isso, que ele foi pedir para tirar uma selfie com ele, numa igreja de muita gente. Aí ele tirou a selfie meio invocada, assim. E aí virou as costas e o rapaz ouviu. Isso que foi mais triste, ouviu na hora que ele falou assim, isso é que dá, ficar no meio das pessoas. Isso é que dá. Irmãos, não foi isso que Jesus ensinou. Nós precisamos entender, isso não, Jesus não ensinou. Nem ensinou, Jesus não apenas ensinou com palavra, mas com seu exemplo. Jesus amava pessoas, ama pessoas, morreu por pessoas. Olha só esse texto aqui, olha só, corta para mim aí, Aston, por favor. Marcos 3:20. Então ele foi para casa, Jesus, não obstante, a multidão afluiu de novo, de modo que nem podiam comer. Nem podiam comer. Eram pessoas. Rapaz, ele estava... esse outro texto de Marcos 6:31, né? Olha o que ele diz. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Irmãos, incansável. Jesus incansável. Nem tempo para comer. Por quê? Porque ele tinha que tirar tempo com pessoas. Os irmãos compreendem? Eu não estou dizendo, por favor, não me interpretem mal. Eu sei que todo mundo tem as nossas demandas. Trabalhamos, empresas, os empresários, enfim. Mas não esqueça, isso não tira de você o amor pelas pessoas. Sobretudo você que conseguiu ouvir a voz do céu. Você atendeu, amado. Foi Jesus que falou. Falou para os discípulos. Roguem, pois, ao Senhor da seara, que mandem trabalhadores. Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E quem são os trabalhadores que pediu a súplica da oração? Somos nós. Nós não somos daqueles membros que vêm à igreja, senta, consome e vai embora. Nós não aceitamos ficar numa cadeira apenas. Nós estamos dizendo, Senhor, nos dê uma arma. Queremos lutar, queremos cuidar de pessoas. Nós queremos liderar, nós queremos amar, nós queremos fazer as coisas para o Senhor. Nós não queremos viver uma vida desprovida disso. Porque nós amamos aquilo que o Senhor ama, nós amamos as pessoas. Os irmãos compreendem? Isso deve ser a nossa essência, a essência do pastoreio eficaz. Então, eu quero, antes de encerrar, só dar aqui umas dicas, que você já sabe, mas eu quero reforçar. Umas dicas para, eu chamo da essência do pastoreio eficaz. Eu sei que você que me ouve, você que ouviu o chamado de Jesus para servir Jesus e servir as pessoas, você quer cumprir com a sua missão com grande alegria no seu coração, sim ou não, gente? Você quer liderar, você quer ver a obra que Deus te confiou nas mãos crescendo, multiplicando. E não esqueça, eu peço com rogos, não esqueça disso. Não esqueça, essa essência vai fazer toda a diferença. E quem já está praticando, está vendo isso na prática. E quem de repente ainda não desenvolveu, desenvolva, que você vai ver seu life group crescer e multiplicar. Então, eu trouxe alguns temas.
O primeiro deles é sobre a essência do pastoreio eficaz. Ouça. Ouvir pessoas. Tiago 1,19 diz: saber estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. Irmãos, ouvir pessoas. Eu confesso para os irmãos que eu quero crescer mais nessa área, de coração. Eu vejo o meu pastor Eibe, com essa graça, que eu quero seguir minha fé assim. Ele fica ouvindo pessoas. Quinta-feira teve a reunião dos empreendedores aqui, dos parceiros da paz, desculpa. Irmão, você sabe que ele foi o último a sair? Ouvindo pessoas. E eu ainda fiquei ali, já era quase 1h, 3h, 4h, eu ali, brincando. Mas eu fiquei ali esperando, digo, vou esperar, não vou deixar meu pastor por último. E ele ficou ouvindo. Ele não fica, o culto das 11h30, porque ele vai para o Eldorado, mas pode prestar atenção, ele fica aqui ouvindo. Irmãos, eu estava lá no Rio de Janeiro agora, eu falei assim, Deus está nos dando um crescimento lindo e vai nos dar mais. Guarda bem minhas palavras. A Paz Church será uma igreja de milhões. Já somos uma igreja de milhares. Éramos uma igreja de centenas. Hoje somos uma igreja de milhares. 4.000, 4.500 membros. Mas amanhã nós seremos 100, 200, 300 mil. E qual razão, pastor Giovanni, da sua afirmação? Primeiro, que essa obra de fato é de Deus. Segundo, o seu representante é alguém que representa muito bem Deus na terra. Entende? E uma das qualidades de um grande líder é que ele sabe ouvir pessoas. Então você no seu Life Group, alguém está com problema, com dificuldade, ouça. Meu irmão, senta aqui. Tenha empatia. Senta aqui, me fala. Eu estou virando um chorão da vida. Eu não estou jogando confete na minha espiritualidade, por favor. Mas as pessoas começam a falar e eu começo a chorar. Eu me compadeço. Meu casamento, pastor. Minha saúde. Pastor, meu filho. Meu filho está... Sabe, ouça pessoas. Se importe com elas. Eu estou protocolando, viu, gente? Isso porque eu sei que você já é assim. É para que você não deixe de ser assim. O rebanho, ele é enriquecido quando encontra um líder que tem a capacidade de ouvi-los. Olha, gente, como nós trabalhamos através do discipulado profundo para quem vai se tornando líder e através do discipulado, através do pastoreio eficaz para o rebanho, então deixe isso sempre claro para o rebanho. Gente, vocês são meus discípulos, o pastoreio eficaz. Se vocês precisarem conversar, eu estaria aqui. Irmãos, guardem bem o que eu vou dizer. As pessoas vão dizer, uau, esse é o meu líder. Ele se importa. Então eu estaria aqui para ouvi-los. Qualquer necessidade dos irmãos, eu estaria aqui para ouvi-los. Nós vamos encerrar o culto, inclusive deixa eu abrir esse parênteses, viu, gente? Líderes, cuidado com reuniões longas, extensas, é um conselho. Nós temos 1 hora de programação, meia hora de comunhão. Cuidado, é um conselho. Mas mesmo que tenha 1 hora de reunião e meia hora de comunhão, e você puder, com a ajuda do Espírito Santo, deixe esse parêntese aberto. Se alguém precisar conversar, eu estaria aqui. Nós vamos liberar todos, mas se alguém precisar, eu estaria aqui. Irmãos, esse ambiente é lindo. Todos me entendem? Jesus. Estou vendo árvores, estou brincando. Está turvo? Atorto? Meu Deus. Ajuda com a minha visão. Segura aí, não vai cair. Deixa eu correr aqui. Segundo, essência do pastoreio eficaz. Ore. Ouça e ore. As Escrituras dizem, em Tiago 5,16, confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados.
Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, gente, ouça e ore. Deixa eu dar um conselho de quem ama aos meus irmãos. Nós não temos o poder de mudar a vida de ninguém. Nós não temos o poder de transformar a vida de ninguém. De quem é esse encargo? É do nosso Deus. O Espírito Santo tem o encargo de convencer as pessoas. Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. E qual é o nosso papel? Amar e orar. O natural nós faremos, o possível nós faremos, mas o sobrenatural e o impossível é com Deus. Estão comigo? Guarda isso porque, claro, ter empatia, chorar com as pessoas, mas lembre-se, você não tem o poder de mudar. Então isso eu faço com os irmãos, eu estou chorando, eu estou me compadecendo, mas vamos levar para aquele que pode fazer alguma coisa. Aí a gente ora e Deus transforma. Então não deixe de orar. Confesse seus pecados, é uma linha de interpretação que através de quando a pessoa fala, ela é curada. Existe esse processo de cura através da oração e da transparência. Terceiro, encoraje. Encoraje a pessoa. Atos 20, versículo 1, não vai aparecer aqui, você pode anotar para ler depois. Em Atos 21 e 2, diz assim: com a situação normalizada, Paulo reuniu os discípulos e os incentivou a ficar firmes naquela boa obra em Éfeso. Despedindo-se deles, foi para Macedônia, viajou pelo país, indo de uma reunião para outra, sempre, eu amei, quando eu li esse texto, eu falei, nossa, sempre encorajando, animando e despertando neles uma nova esperança. Gente, isso aqui é demais, o encorajamento, devido às lutas, às demandas. Ouça, ore, chame e diga, vai dar certo. Essa situação vai mudar. Deus é com a gente. Sabe, leve esperança. A essência, irmãos, isso aqui é demais. Porque alguém que vai a uma reunião de Life Group, e ela é amada, ela é ouvida, alguém ora com ela, e alguém libera fé, encorajamento, eu lhe garanto, ela sai de lá diferente. Ela fala, nossa, semana que vem eu venho, eu vou trazer meus parentes, porque eu encontrei vida nesse lugar. Montam comigo? Porque se é um lugar seco, sem vida, as pessoas não sentem atraídas. Então, é importante. Outro, ame. 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 Eu amo João 13:1, que diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ame as pessoas. Ame longanimamente. Está certa essa palavra? Os portugueses, longanimamente. Obrigado, Josué. Ame assim. Sabe aquele amor que não acaba? Ame. As pessoas sabem, guardem bem o que eu estou dizendo, elas sentem quando elas não são amadas. Elas sentem quando elas são apenas alguém que está ali. Mas quando elas são amadas de verdade, elas sentem um amor. E por último, eu deixei isso aqui por último, eu gosto desse. Não desista. Marcos 16, 6 e 7 diz, ele porém lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde lhe tinham posto. Ponto. Mas ide, dizei a seus discípulos, eu amei isso aqui, depois de você ler, dizei aos discípulos, Jesus falando pós-ressurreição, tá? Ressuscitou, aí falou, gente, falem para os discípulos, mas não esqueçam de falar para o Pedro. Aí ele dá o nome do Pedro separado dos outros. Por que Jesus falou isso? Porque uma situação antes, Pedro espraguejou, Pedro negou, Pedro realmente foi aquela ovelha, sabe aquela ovelha que não quer caminhar, que está falando mal, que não quer, mas isso não impediu Jesus de acreditar nele. Então, gente, guarde bem isso. Um conselho para finalizar aqui, você tem no seu Life Group uma lista de pessoas, sim ou não? Está lista, não esqueça disso, se não tem, tenha. João, Pedro, Tiago, todos, estão 20 nomes. Conselho de quem ama, ore todos os dias por eles. Conselho de quem ama, verifique se eles estão sendo pastoreados. Se não, e já tem 1 mês e meio, 2 meses que não aparece, não desista deles. Estão comigo? Eu orei por você, Pedro, essa manhã. Eu orei por você. Faz 2 meses que você não vem no Life Group. Como você está?
Não desista das pessoas. As pessoas podem até desistir de você, mas você não deve desistir delas. Essa é a resposta de uma igreja prevalecente, de um life group prevalecente. Aonde as pessoas são, num certo sentido, descartadas, não veio, especialmente como são ovelhas com problema. Pô, é melhor que esse cara nem venha, ainda bem que ele já foi. Então esse não é o amor de Jesus. Os irmãos estão comigo? Jesus fez questão de dar um exemplo. Pedro era a pedra. Quem olha a história deles dois, você vê que era complicado. Mas Jesus não desistiu dele. Por isso que quando ele ressuscitou, falou: olha, fale para os discípulos. Ei, não esquece de falar para o Pedro. Ele está dizendo: eu não desisto dele. Eu não desisto do Pedro. O Pedro para nós aqui, irmãos, representa aqueles que vai ficar nos dando trabalho. Nós temos um Pedro. Quem lidera a Life Group sabe que sempre tem um Pedro que some, desaparece, fala mal da gente. Mas Jesus falou: não, fala para o Pedro. O Pedro. Gente, não tenho mais tempo. Que o Senhor nos ajude. Que a nossa visão não fique turva. Que nós possamos ver pessoas como de fato elas são. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Um forte aplauso ao Espírito Santo. Meu Deus, minha visão, é que o Espírito Santo pediu para orar. Perdão, tá, gente? Vamos ficar em pé. Querido e amado Deus, obrigado por essa manhã. Espírito Santo, o Espírito Santo está mandando fazer algo, eu tenho que obedecer. Coloque a sua mão sobre os seus olhos, assim, as tuas mãos sobre os seus olhos. Isso. Aí vamos orar agora. Senhor, nos ajude a ver como o Senhor vê. Nós não queremos ver árvores, nós queremos ver pessoas. Ajuda-nos com a nossa visão. Eu peço para todos aqueles que estão com a mão nos olhos, que quando eles tirarem a mão da vista, eles possam ver claramente pessoas cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Pode tirar isso, agora sim. Palmas para o Espírito Santo. Obrigado, gente. Deus abençoe.